algumas pessoas que falam que as empresas existem empresas que poderiam ser neutras em termos de emissões, por exemplo, né? Isso não quer dizer que ela não vai poluir ou que não vai emitir gás de efeito estufa, mas tudo que ele emite ele teria que neutralizar de alguma forma, né? Talvez isso seja o desejável. Eu não tenho convicção de que ele é factível, sabe? Tá. Aí depende muito de mudança tecnológica, né? De novo, de escalabilidade. Talvez, né? Quando eu falo dessa relação entre filosofia e economia, né? Eu acho que tem um outro lado, né? A gente às vezes olha muito qual é a responsabilidade das empresas nessas mudanças, né? Mas as pessoas individualmente também têm. Também tem a sua responsabilidade, né? Uma vez eu estava falando com uma colega, ela mora embarcada, ela faz filmes e mora normalmente no Mar do Caribe. E ela me perguntou, não minha área de especialidade, mas ela perguntou, você conhece alguma solução mais sustentável para pesca, né? Porque pesca é uma coisa que está ali, se você pescar demais, os peixes não renovam, né? Desequilíbrio. Isso. Aí deve estar mais na sua área que na minha. Mas eu fiquei... Quando ela me perguntou isso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas o difícil é a pessoa que está sabe, dentro do Brasil, lá no Centro-Oeste, querer comer japonês toda semana. Uhum. Então, eu vou comer comida japonesa toda semana. Não há, assim, cadeia que eu digo, né, essa rede de fornecedores e transportadores que aguente essa logística, né, sem, de alguma forma, colocar em risco as espécies, né. Tudo bem, pode ter cativeiro ou não, mas... Algum impacto vai ter, né? Seria mais ou menos isso. Mas... Mesmo que seja num grau menor, mas... Será que você precisa comer isso com essa frequência nessa região? É isso que eu me pergunto um pouco, né? A gente está acostumado a ter tudo o tempo todo, as frutas... Pois tá tudo sempre muito disponível. Tem coisa que vem de avião do Peru, talvez, aspargos, por exemplo, né? Não que eu não goste, não compre, né? Mas toda vez que eu compro isso, né? Eu estou gerando uma percepção do vendedor que precisa levar aquilo e ele vai pedir para alguém. Exato. E alguém vai falar, não, eu trago para você. Aí ele vai pegar um avião, vai lá no outro país e trazer até aqui, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar, né? Nós, consumidores, também nisso. Então, né? mesmo o consumidor como sendo o produto final da empresa, também é o inicial para mudar a empresa. Acho que sim. No final, é um efeito sistêmico, né? Ou pelo menos uma solução que, na minha opinião, ela está em todas as partes desse sistema, né? Sim. Cada um vai ter que mudar um pouco. E, assim, eu não tenho nenhuma ciência por trás disso, né? Falar o quanto de aspargos as pessoas têm que deixar de comer para... que esse é um outro ponto super difícil de lidar, né? Como mensurar isso. Eu acho que um dos principais desafios quando a gente fala disso, né, em negócios, é que a gente precisa... Porque quando a gente fala de negócios, a gente está dentro de processos. Então, as empresas estão controlando os processos internos para entregar alguma coisa. Se eu quero, né, colocar isso dentro do meu negócio, eu tenho que colocar indicadores para medir o que eu estou fazendo e, a partir dessas medidas, eu tomar ações para mudar esses indicadores ao longo do tempo, né? Isso é uma gestão necessária. O problema são os indicadores, né? Como mensurar qual foi o benefício social de um banco que criou uma linha de crédito para pequeno produtor agrícola, agroecológico, né? Quanto a mais de renda, quanto mais de produtos ele vendeu, né? Para quem ele vendeu. É muito difícil materializar esses benefícios em indicadores para serem acompanhados ao longo do tempo, né? Acho que esse é um desafio importante. Assim. Que aí entraria talvez a pesquisa tentando mensurar isso.
Acontece assim, né? Não quero entrar na parte mais técnica, né? Mas as formas que a gente tem, eu não sei como é que isso está sendo discutido aqui nesse fórum, mas, por exemplo, você tem essas pesquisas médicas com grupos de tratamento e controle, né? Ou para fazer vacina, medicamentos, etc. Então, existe uma ideia que você pode aplicar essa lógica para avaliar impacto socioambiental. Então, se eu criar uma linha de crédito para pequenos produtores que estão em dificuldades dentro de um assentamento da reforma agrária, eu vou acompanhar a renda desses pequenos produtores de outros vizinhos antes, vou começar a linha de crédito e vou acompanhar a renda depois. E aí eu tenho um contrafactual, né? Só que quando você pensa do ponto de vista estatístico, você precisa aleatorizar, ou seja, você deveria distribuir a linha de crédito de maneira aleatória, né? Quem é tratamento e controle, né? Então, daí, né? E quando você pega empréstimo, normalmente a pessoa vai lá e te pede empréstimo. E você tem um filtro pré-determinado de análise de risco para você conceder um empréstimo. Para saber se vai ou não, né? Então, do ponto de vista estatístico, você cria um monte de viés. Então, algumas vezes, algumas métricas, elas acabam influenciando demais como operacionalizar os negócios, né? Então, acho que tem um lado que eu acho importante, né? Que é, de novo, o trade-off, né? Entre precisão da medida e o bom funcionamento dos seus processos, né? Aí eu vou ter que deixar medidas menos precisas para funcionar do jeito que deveria, ou funcionar mais ou menos e que não faz sentido você funcionar mais ou menos, pelo menos do ponto de vista de negócio, não do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista científico é lindo. Quais são as soluções? Aí eu pego o dinheiro de alguém, né, e vou mensurar quais soluções funcionam ou não. Tem gente fazendo isso, tá? Existe. E são dados confiáveis. São experimentos completamente aleatorizados, né? São aqueles RCTs, né? Os experimentos são completamente aleatorizados. Tem gente fazendo isso, né? E há discussões éticas também, porque se você tem uma pessoa em situação de vulnerabilidade, quem deveria receber investimento são aqueles mais necessitados, né? Mas não, você vai deixar alguns de fora para distribuir aleatoriamente. Então, né, a discussão pode ir muito longe nesse sentido. Então, é muito difícil, né, criar métricas. Uma outra forma é você fazer, tipo, mensurações de processo, que certificações acontecem desse jeito. Existem algumas, né, organizações internacionais que têm boa reputação. Você tem uma espécie de checklist, você vai dando ok em boxes, em quadros, em quesitos, que tem pesos diferentes, dependendo do setor, etc. Sai com score. Se você tiver um bom score, você está fazendo coisas da maneira correta. Agora, fazer coisas da maneira correta não garante que eu estou entregando um benefício socioambiental, porque uma coisa, eu acho que tem uma coisa muito sutil quando a gente fala desse tipo de mensuração, você dentro da empresa como gestor, né? Você, ou dentro de um programa, seja numa fundação, você tem algumas coisas sob seu controle de execução. Você sabe quantas pessoas você atendeu, qual tipo de atendimento, você consegue mensurar essas coisas, né? Então, no caso linha de crédito, eu sei quantos atendimentos de linha de crédito eu fiz, quantos créditos foram concedidos, qual a minha taxa de inadimplência, consigo mensurar isso. Mas, no final, o seu propósito é fazer a vida daquele pequeno agricultor melhorar, né? Isso não depende de você. Sim. E mais ainda, você espera que, ao aquele grupo melhorar, ele vai, de alguma forma, contaminar outros do grupo, ou para pegar empréstimo, ou para também adotar boas práticas, porque o vizinho fez isso. Enfim, você quer também que o local tenha um benefício, né? Não só o indivíduo, mas de uma maneira um pouco mais abrangente. Isso não está sob seu controle. E, em geral, você não consegue medir isso. Você consegue medir, mas faz parte de indicadores de gestão, né? E, normalmente, você
vai precisar adotar práticas que são mais custosas, mais difíceis, né? E vão colocar, né? Pode ser que alguém vá contestar, né? Seu processo foi ótimo porque você foi lá e certificou. Mas dentro dessa certificação dos seus processos, você não sabe ou você não consegue mensurar materialmente qual foi o O benefício no impacto público-alvo, disso, né? né? Então, existe a dificuldade, por um lado, de implementar técnicas como essas de experimentos, né, ou quase experimentos, que são técnicas que os economistas gostam muito de implementar. E de outro, né, tem um lado, é difícil implementar a técnica, e de outro tem um lado de só certificar o processo não garante que o impacto está sendo gerado, né? E aí, no final, né, acho que os negócios sociais, os financiadores, os fundos, os investidores, eles acabam usando o que é possível naquele contexto, né? Existem métricas para avaliação de impacto e existem métricas de certificação, né?